audiobook ou um áudio de treinamento por dia, e eu assistia 3 horas todo dia. Ah, tem que ler o livro. Então, eu li, na época, no início, eu li dezenas de livros, hoje são centenas de livros, né? Eu adquiri algo para mim que eu entendi o seguinte, cara, um profissional tem que ter 10 anos de experiência, um piloto tem que ter 10 mil horas, um bom médico tem que ter X experiência. Então, na minha cabeça, eram os livros, e eu falei, cara, para mim não ser leigo, eu tenho que ler pelo menos 3 livros sobre o assunto de gente boa, de bons autores. Mas para eu poder entender mesmo, dizer que eu sou um profissional em construção, eu tenho que ler no mínimo 10. Tá? Eu tinha sede de entender, de compreender, porque eu sempre, desde pequeno, gente, eu sempre tive vontade de crescer, de evoluir, né, de ser grande, né? E eu pensava que eu ia ter uma empresa, quando eu era novo, tá? E depois eu fui formatando isso e encontrei a venda direta e ali eu descobri um veículo para poder realizar meus sonhos. E desde 2007 eu estou aqui dedicado, não flerto com venda direta. É algo que eu me dedico muito nisso aqui. Então, eu comecei a minha história em 2007, fiquei 3 anos ali numa empresa, até cheguei, tipo assim, um líder ouro, um líder 15K que ganha 1.000, 1.500 reais. Não ganhei viagem, fiquei batendo na trave. Aí depois, em 2011, veio um projeto no Brasil muito forte, que foi o Grupo Belcorp, algumas pessoas aqui fizeram parte, uma multinacional bilionária, faturavam 4 bilhões por ano de dólares, tá? 4 bilhões de dólares por ano, muito forte. Veio o projeto, falei, caramba, acho que é isso aí que eu estava precisando. Já tinha me encantado. Comecei a trabalhar nesse projeto em 2011, né? E comecei a crescer ali. Me tornei um líder intermediário, ganhava 2.500, né? A princípio. 2014 eu comecei a ir num processo que, tipo assim, eu comecei a ver que dentro do multinível acho que não tinha o que eu queria. Porque eu trabalhava muito, tudo que os líderes falavam que você tinha que fazer, eu fazia e fazia muito. 15 minutos era 3 horas. Um por semana eu assistia 5. Falei, pô, esse talvez não seja o caminho. E aí eu fui buscar fora, né? Comecei a assistir congressos de marketing, de venda, né? No Rio de Janeiro tinha muito. E comecei a buscar formações fora. Comecei a ir para São Paulo a buscar novos conteúdos, né? Comecei a aprender sobre neurociência, comecei a aprender sobre inteligência emocional, né? E aquilo mudou, opa, rompi a barreira dos 10 mil, né? Comecei a ganhar mais de 10, ganhava entre 10 e 15, mas eu ainda tinha sede. Falei, cara, eu quero mais, eu quero ir lá para o topo, eu quero crescer. Em 2017 eu fiz uma nova formação para entender como que as grandes empresas trabalhavam os seus executivos, tá? E aí, com essas formações, eu consegui, graças a Deus, adaptar muita coisa e trazer para o nosso mundo, né, da venda direta. E aí eu comecei a capacitar a nossa liderança um a um, porque você imagina, um líder novo, né, que não tem resultado, você não atrai ninguém grande do mercado. Então, o que é que eu comecei a fazer? Vou treinar e capacitar meus líderes. Aí puxei um que trabalhava no telemarketing, comecei a treinar ele, né? Depois puxei outro, comecei a treinar individualmente, comecei a capacitar eles. E essa galera começou a crescer. Minha equipe começou, o pessoal, a ganhar carro, ganhar as viagens, ganhar bem na empresa, né? E foi um processo maravilhoso. Só que de 2017, a gente comecei a colocar uma meta mais audaciosa com isso. 2017, aprendendo algumas ferramentas, eu estava vendendo 250 mil mês, e aí eu botei uma meta ousada de vender 1 milhão. Isso foi em 2017, depois de uma formação. E aí, trabalhando muito forte, muito intenso, né? Capacitando a liderança. Depois eu comecei a capacitar a equipe deles, começaram a vir. E eu fazia grupos lá em casa, grupos só com mulheres, grupos só com homens, turma mista. E comecei a viajar o Brasil todo, porque era muito tudo presencial, né? Antes de pandemia, multinível ainda era bem presencial. E eu comecei a rodar o Brasil todo, de norte a sul, capacitando e treinando o pessoal que estava longe, porque era só o pessoal da minha cidade. Tanto é que a minha liderança, eu brincava que eram os meninos da Baixada, né? E em vez de a gente bater 1 milhão, a gente bateu 2,5 milhões. E a gente chegou a ser o segundo maior resultado dessa companhia aqui no Brasil. Minha equipe, quando ia na convenção, era a galera que estava todo mundo ganhando os carros, que ganhando bem, indo para as viagens. A gente tinha uma equipe enorme indo para as viagens. Eu lembro que no início eu sentava numa mesa, eu olhava assim, pô, aquela mesa grande, né, com aquela equipe, rapaz, só tinha eu e minha esposa e um casal, né?
E aí minhas equipes encheram de eu não dar conta de ir em cada mesa cumprimentar numa convenção. Ok. Quando 2019 essa companhia suspendeu a operação no Brasil, e aí eu fiz uma breve passagem numa companhia, a gente não se adaptou, e em agosto de 2019 a gente entrou numa outra companhia. Quando a gente entrou nessa companhia, veio pandemia, e aí eu confesso para vocês que eu não coloquei meta. Não coloquei. Ah, vamos vender 1 milhão. Não, não coloquei. Quando veio a pandemia, que deu aquela coisa, eu falei, pô, cara. E a minha equipe, a galera que eu conhecia, que a gente estava sempre conversando, o pessoal estava meio numa neurose muito louca, sabe? Se bobear, tinha gente queimando a roupa no quintal para não entrar dentro de casa com a roupa, né? Álcool em tudo. Eu não dava com chuveirão, brincava no meu chuveirão de álcool, que é um negócio grandão assim que você, né? Que hoje a gente rega a plantinha, cara, eu andava com aquilo ali para tomar banho de álcool, entendeu? Saí uma vez na semana, não sei, cada um com as suas, né? E ali eu decidi fazer um movimento para, cara, eu preciso fazer alguma coisa para a gente conversar, né? Um momento meio que terapia, né? Para a gente bater um papo. E aí não dava mais para fazer presencial, e aí eu fiz pelo Zoom. Foi a primeira vez que eu comprei um pacote no Zoom e começamos a fazer um grupo. Fiz um grupo com 15 pessoas, começamos a fazer aquela. Hoje eu entendo que aquilo já era uma mentoria, só que eu não dava nome de mentoria, né? E a gente começou a fazer esse movimento, primeiro a turma 15, depois 35, 70, 90, depois passamos de 100. O que aconteceu nesse movimento? A gente vendeu mais de 6 milhões mês nessa companhia. Tá? Eu tive líderes da nossa equipe ganhando mais de 100 mil reais, só para vocês entenderem o movimento. E passou pós-pandemia, né? Depois a gente acabou que saiu dessa companhia, essa companhia não existe mais, e aí a gente começou a procurar, vai em uma, vai em outra, né? Experimenta, vê se o time se adapta, e agora eis que a gente encontra Moments, e a gente viu na Moments um ambiente mais adequado, um bom veículo para a gente poder trabalhar, né? Quando a gente olha para esses produtos, os nossos perfumes, cara, a gente tem um produto que tem margem, que tem recorrência, que encanta o cliente, né? Que tem um preço que atrai, a empresa está com logística funcionando, zero problema, né? Zero, que eu falo zero vírgula alguma coisa de problema, porque problema sempre tem, mas é mínimo problema com logística, né? Um plano simples, justo e que paga bem, né? Então, a gente tem um ambiente adequado para a gente poder implementar essa mentoria de negócio numa versão 3.0. Tá? É isso que a gente está fazendo, que a gente está começando a implementar agora, uma mentoria de negócio personalizado, esse é o bastidor, né, do nosso trabalho, uma mentoria de negócio personalizada, só que nós não somos mais o mesmo, né, lá de trás de 2015, 2017, nem de 2019, 2020. A gente cresceu, a gente evoluiu, como todos vocês, né? Vocês evoluíram, vocês são outras pessoas diferentes, então a gente também evoluiu, a gente aprimorou as técnicas, a gente melhorou, a gente aperfeiçoou, por isso que eu falo, hoje é uma versão 3.0, está muito mais afiado. Só que quando eu olho o veículo Moment e comparo com as outras empresas, cara, o nosso veículo é muito melhor. Muito melhor. A gente tem algo nas mãos muito bom. Então, assim, eu olho para o nosso negócio hoje e falo, cara, a gente vai crescer pelo menos 3 vezes mais do que o último. Então, se a gente cresceu, se a gente vendia 6 milhões, aqui eu estou falando da gente vender 18. Então, eu estou prevendo aí a gente vender 20 milhões mês. Cara, nem a empresa faz isso, né? A empresa não tá fazendo, tá vendendo, acho que 9 milhões mês. Pô, é absurdo, é absurdo. A meta é ousada, é muito ousada. Extremamente ousada. A gente falar que vai vender 20 milhões em reais, isso dá 10 milhões de pontos. Nem existe PIN para isso ainda. O maior PIN da companhia é quem faz 2 milhões e 400. Tá? E o que é que vai ser essa. Como que é esse trabalho, Alexandre? Não dá para explicar tudo agora, mas é uma mentoria personalizada que a gente capacita você e toda a tua equipe. E a gente vai estruturando, para quem conhece multinível, a gente vai estruturando um ABC, que a gente chama de raiz mestra, através dessa mentoria. Por exemplo, Alexandre, eu gostei, eu estou dentro, eu quero participar da mentoria. O que que você vai fazer? Você vai selecionar dentro de toda a tua equipe, pode ter só você, 10, 100, 1000, não importa. Você vai selecionar 5 pessoas para participar da tua equipe, para a gente poder capacitar. Então, quando você vem, escolhe 5, a força que tem, né? Vamos chamar de poder dos 5, né? Tem vários processos. Você pode trabalhar, a maioria dos grandes líderes trabalham múltiplos de 3. Aqui eu estou seguindo mais o básico de Don Feiler, trabalhando uma matriz de 5, né?
Você vem, escolhe 5. Escolhe não, presta atenção, seleciona a dedo. Seleciona 5 pessoas. Então a gente vai te capacitar e vai capacitar 5 abaixo de você. A hora que esses 5 começa a bater 2K, você já está lá provavelmente um 15K. A hora que essa galera começa a bater 5, você já está diamante. A hora que essa galera começa a bater 15 abaixo de você, você já está duplo. A hora que começar a pipocar os diamantes aqui, você está triplo, tá? Só que, entenda o negócio, você traz 5, esses 5, cada um trazendo 5, é 25 aqui embaixo. A gente está falando de capacitar 30 pessoas da tua equipe. Mesmo que todo mundo não bata diamante, mas que uma meia dúzia bata, você já está gigante nesse negócio. Então, a gente está falando aqui de formar os futuros novos imperiais desse negócio. A gente está falando aqui, no último projeto, eu formei mais de 30 diamantes. Hoje, aqui na Moment, a gente já está com 15. O objetivo ao longo, até o final desse ano, é a gente ter de 30 a 50 diamantes no time. E o ano que vem, a gente chegar e romper a barreira dos 100 diamantes até o final do ano. Esse é o projeto. É bem audacioso, é bem ousado. E por isso que a escolha das sementes, a escolha de vocês, pelos líderes de vocês, entenda que se ele te chamou e você está aqui, é porque ele viu o potencial, ele viu alguma coisa em você e ele convidou para estar aqui. Porque de mais de 8.000 pessoas que a gente tem na nossa equipe, a gente acho que não tem 30 ainda no nosso grupo de mentoria. A gente não tem 30 ainda. Estão entendendo isso, gente? Então, assim, a gente vai fazer um trabalho muito sério e uma mentoria dessa, se você for pesquisar uma mentoria no mercado aí, de um mentor qualificado, que tenha condições de ser mentor profissional, cara, você não acha, acho que menos. Eu ouso dizer que acho que menos de 7.000, acho que talvez você não encontre, tá? Menos de 7.000 você não encontra. Alexandre, então quer dizer o quê? Você vai cobrar esse negócio? Não, não vou cobrar nada. Abre aspas, vou cobrar teu comprometimento, tá? Esse vai ser o preço a ser pago, porque se a gente vai fazer algo aqui, vamos supor que eu vou pegar, ó, eu investi 100.000 para que eu possa chegar aqui e ter condições de te ensinar alguma coisa. Não vou falar que eu vou te ensinar tudo, eu vou te ensinar alguma coisa. Eu sintetizei toda a minha vida de aprendizado para te ensinar algo. E se você não se comprometer com você mesmo, com o teu crescimento, você está rasgando tudo isso que a gente está falando aqui. Então não vai ter porquê. Se não existe comprometimento, não existe porquê você estar na mentoria. A mentoria é para quem quer, para quem tem sede. É para quem quer crescer e se desenvolver. É quem quer construir uma nova história, sabe? É quem quer dar uma vida boa, né? Digna, para quem você ama, seja teus filhos, tua família, é algo muito sério. Então não dá para chamar qualquer um, até porque você vai se arrepender amargamente, porque até o final do ano você vai ver um montão de gente crescendo, porque escolheu bem os 5 dele, e você escolheu pessoas porque você queria ajudar, e essa pessoa não se comprometeu com ela mesma, não é nem com você. Não se comprometeu com ela mesma. Porque a gente pegou 100.000 em investimento, colocou na mão dela e ela rasgou tudo na tua frente. Então, a escolha que você vai fazer a partir de agora é que vai dizer muito onde você vai chegar. Porque, gente, vou falar uma coisa muito séria aqui. Eu acredito muito no potencial do ser humano, tá? E eu me dedico demais para ajudar qualquer um. Só que pedra nunca vai virar diamante. Pedra é pedra, diamante é diamante. Tá? Então, escolha bem as suas sementes, que eu quero ajudar todo mundo, mas nem todo mundo quer ser ajudado, talvez nem todo mundo mereça ser. Então, assim, escolha bem os teus 5 a dedo, para que a gente possa ter condição de realmente pegar essa pessoa e levantar ele com tudo para ele poder crescer, para a gente impulsionar ele através da nossa mentoria. Então, a mentoria, sintetizando, gente, é algo. Alexandre, não entendi muito bem, não, mas eu gostei, fez sentido o que você falou, eu estou dentro, ok. Né? A gente já criou um grupo só com as pessoas que vão fazer parte da mentoria. Alguns já passaram pelo próximo passo, já tiveram o primeiro encontro da mentoria. Tem pessoas que já até, hoje eu já comecei até o segundo encontro. E eu subestimei um pouco a velocidade do negócio, né? Eu estou brincando aí com alguma galera. Gente, eu pensei que esse lance da gente fazer em grupo ia ser só mês que vem, pô. Talvez daqui a 2 meses. Só que o negócio está pipocando de uma forma assim. A galera comprou a ideia e está enxergando o que é, e a gente já começou o trabalho.
Ontem estava eu e Job aqui, né? 1 hora da manhã. 7h30 da manhã foi minha primeira reunião hoje. A minha última reunião começa às 10h30, a gente deve ir até meia-noite. Só para você entender como é que está, então, o nosso nível de comprometimento em ajudar as pessoas que queiram ser desafiadas. Porque eu não posso prometer facilidade, nem vou. Se esperar facilidade, não é aquilo. Aqui não tem nada fácil. Aqui não vai ser um passeio no parque para a gente tomar um sorvete. Não vai ser mesmo. Aqui é você se preparar para ir para a guerra. Que guerra é essa? A tua guerra. De você se superar como pessoa, como líder, como gestor, na área de venda, na área de recursos humanos. Você entender que o trabalho que a gente vai fazer não é para você bater diamante. É para você se tornar um diamante. É muito diferente, entendeu? Porque uma vez que você se torna, onde você for, você vai ser diamante. Onde você for, você vai deixar a tua marca e você vai impactar onde você for. Porque eu acredito muito na força de um pequeno movimento. Um pequeno movimento que seja, ele tem uma força muito grande, a curto, médio e longo prazo. Mas quero te convidar a imaginar uma série de movimentos sincronizados e orientados estrategicamente de acordo com as suas demandas e com a sua necessidade, construindo uma base sólida, né, e um contexto para que você possa crescer. É isso que nós vamos fazer. Não tem milagre aqui. A gente vai pegar todo o conteúdo que a gente tem, é um método, tá? Que eu já, graças a Deus, Papai do Céu me abençoou, eu já criei esse método já tem muito tempo. Hoje eu só estou aperfeiçoando e remodelando ele, que ele já existe e deu certo onde eu apliquei, né? Cadê minha apostilazinha? Deixa eu pegar aqui, que eu já estou trabalhando nela, né? Existe um método, tá vendo aqui? Existe um método que eu já criei, já tem tempo, né? E é um método para aceleração de resultados. O que eu enxerguei foi o mercado está carente de líderes competentes para fazer, né, para gerenciar equipes no nosso mercado de venda direta. Se você olhar hoje para Moments, né, mais de 100 mil, deve ter uns 120 mil cadastros. Qual o percentual de líder disso? Eu acho que talvez não chegue a 1%. Líderes preparados para evoluir e crescer e capacitar outros, né? Porque líder, quando está preparado, ele é um bom professor para capacitar outros. E não é só na Moments, não. O mercado brasileiro é carente de líderes. Então, a nossa pegada é toda nessa: formar líder, capacitar, treinar para que ele se torne alguém grande, né? A gente consiga dar condição para ele moldar, né, uma nova pessoa, para ele ter um mindset onde ele vai ter muito resultado aqui. Então, assim, é, queria ouvir vocês, não dá para ouvir todo mundo, né? Mas se alguém quiser falar, quiser perguntar, eu queria ouvir vocês rapidamente, tá bom? Abre o áudio aí e faz a pergunta ou comente o que você quiser comentar. Alexandre, Já como é pode que vai colocar ser? esse grupo. Fala, Fala, Marcos. fala de novo, Marcos. Já pode me colocar aí compromissado com esse crescimento que você tem aí Ok. Rogério, tu ia para falar aí? fazer para a gente, Não, trazer para a gente. o que eu quero falar, aproveitando aí que eu estou com dois candidatíssimos a diamante, né? São os diamantes em construção, que você só tem duas formas deles não serem diamantes. Uma se eles não entrarem, mas eles já entraram, e outra se eles desistirem no meio do caminho, aí é com eles, né? É que eles aproveitem essa mentoria para adquirir essa bagagem, porque você tem muito a acrescentar, por mais experiência que nós tenhamos no mercado. A gente aprende todos os dias são dias de aprendizado. Nós precisamos botar isso na cachola. E nós estamos aqui não é para brincar, não é para se divertir, como você falou aí, né, Alexandre? Isso aqui não é um parque de diversões, você não vai prometer facilidade, não tem facilidade, né? Eles vêm fazendo trabalho todos os dias, trabalho duro, né? E não tem facilidade, é sol, é chuva, 15 horas, 20 horas, 24 horas no dia, se precisar. Então, é pagar o preço agora, é semear agora para colher lá na frente, porque
O S de sucesso só vem antes do T de trabalho, só no dicionário. Só no dicionário. Na prática é trabalho, 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 muito trabalho. Esses dias eu estive conversando com o Marcos sobre isso. Ele entende bem esse processo, a Luíse também, para depois colher o sucesso. Ninguém vai colher café na plantação se não plantar o café, passar por todos os processos, arar a terra, adubar, né, plantar, regar, controle de praga, para depois colher. Não vai conseguir. Show. E esse é o momento. Esse é o momento. O Alexandre está dando uma grande oportunidade junto com o Jober. Obrigado. Valeu, Junto, Rogério. Meninas aí, querem falar, né? Lu, quer comentar? Paulo, Heber, Eu queria, Cristina. eu queria falar o seguinte: eu já participei de alguns negócios multiníveis, inclusive com o Jober. E não é à toa que eu estou nesse negócio com o Jober. Que ele realmente, a gente, apesar de ter participado de outros negócios multiníveis em níveis diferentes, com outros patrocinadores, mas nós sempre nos respeitamos e sempre nos encontramos e conversamos sobre o assunto, porque nunca existe uma competição. Isso aqui é uma família, né? Na realidade, o multinível é uma grande família. E em todos os negócios que eu passei junto com o Jober, o que a gente sempre sentiu falta foi exatamente dessa mentoria. Porque ninguém nasce líder. Alguém tem que passar isso para a gente. Eu também li muitos livros, eu também ouvi muitas fitas. Mas foi bom para a minha vida? Foi. Mas não foi bom para o negócio, porque eu não consegui o resultado que eu queria ter tido. E esse negócio já me traz uma diferença muito grande, porque em todos os negócios que eu participei, ninguém me ligou para pedir nada. E hoje as pessoas me ligam: Cristina, meu perfume acabou. Cadê você? Traga aqui. Aí eu não quero mais de 50, não, eu quero de 100. Então, assim, é uma diferença muito grande nesse sentido. Então, eu digo para todas as pessoas que estão aqui, e eu já me coloco nessa mentoria, eu vou colocar algumas pessoas no meu grupo, que Jober sabe quem são, inclusive, já, porque ele já me acompanha desde o início, e me orientou muito bem, diga-se de passagem, é uma pessoa que realmente é presente, né? Óbvio que hoje ele é um duplo diamante, ele tem 1000 coisas para fazer, mas ele não deixou as pessoas que ele colocou distantes. Então, eu já estou nessa mentoria, vou colocar algumas pessoas nessa mentoria, porque eu acho que é muito importante você ser orientado, né? Vou ser muito sincera, a Moments não é o meu plano A hoje, mas será, porque eu realmente vou me dedicar a isso, né? Então, eu preciso muito dessa ajuda, dessa mentoria, desse caminho, porque eu acho que tudo na vida da gente é caminho, né? E eu acho que você já tem essa apostila aí, que é o passo a passo, é o caminho para isso. Então, gratidão aí pelo seu carinho, pelo seu tempo e pela sua determinação, porque a gente ajudando os outros, a gente também se ajuda. Boa noite a todos. Obrigado, Cristina. Valeu, Cris. Você é meu diamante, rapaz. Tamo junto. Ô, Alexandre, eu conheço você faz muitos anos, né? Conheci você lá no Rio de Janeiro, no CD da Inspiração, em Copacabana. E eu vejo o crescimento que você teve, assim, o líder que você se tornou, né? Sempre tive acompanhando você, e eu vejo que essa é uma grande oportunidade que nós temos de crescer, não só no negócio, mas como pessoa, como empresário, seja o que a gente estiver fazendo, né? Então, o meu desejo é realmente colocar o maior número de pessoas possível da minha equipe nessa mentoria e buscar novas pessoas também. Show, Silvinha. Parabéns, estamos juntos. Agora, Alexandre, deixa eu só fazer um adendo aí. Pessoal, fiquem atentos ao seguinte: todo mundo que da minha equipe, da equipe Job Marta aí, fica atento ao seguinte, que amanhã, 22 horas, a gente vai ter, porque todo mundo que passou por essa introdução, esse bate-papo inicial, vai ter a oportunidade de iniciar a mentoria. Então, se tiver pessoas que você não conseguiu conectar aqui agora, eu vou estar fazendo aqui esse bate-papo às 21h30, hoje ainda,
né? Porque a nosso objetivo é conectar muita gente até amanhã às 22 horas, e a gente quer encher a sala amanhã às 22 horas. Todo mundo que esteve aqui, que já entendeu o processo, vai poder estar na mentoria amanhã às 22 horas. Vocês já colocam na agenda de vocês, vocês vieram aqui através de convidado dos líderes. A gente vai disponibilizar o link logo, né, um pouquinho antes, como o Alexandre sempre faz. Alexandre que vai estar fazendo essa mentoria amanhã, vai ser uma mentoria coletiva, é claro. E eu não sei se eu vou conseguir fazer uma agenda amanhã, estou tentando me organizar para, de repente, a gente colocar mais pessoas no bate-papo, fazer a introdução, para ver se coloca à noite. Então, como a gente está fazendo. Por que a gente está, até de uma certa forma, acelerado? Primeiro, pela carência de... A gente aqui tem visto vários depoimentos e a carência que está de uma mentoria como essa. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente vai estar viajando, fazendo um sacrifício enorme agora, né? Né, Alexandre? Né? A cara de pau, rapaz! Cadê o óleo de peroba? Pega aí, A gente rapaz! vai fazer um sacrifício enorme, vai ter que ir para São Paulo, Sacrifício maravilhoso aí. fica lá no Cara, navio. vão trancar a gente, rapaz, 5 dias, Então, cara, dentro do Mas, cruzeiro. As gente esposas de brinca. vocês não compram óleo de peroba, não? Que chato. Pelo amor de Deus! Então, a ideia é o seguinte, a gente não vai conseguir fazer um trabalho de qualidade lá, né? Porque a gente vai estar com questão de internet, então a gente só vai voltar. Todo mundo que passar pela primeira etapa da mentoria vai estar com suas tarefas nesse período agora que a gente vai estar afastado, meio que conectado ali pelo Zap, não vai deixar, eu mesmo vou estar trabalhando, não tem jeito, eu vou trabalhar online, não vou conseguir fechar grupo, fazer apresentação. Com a taça do lado e com o telefone do outro. Pronto. E na volta, a gente já está fechando a agenda com o Alexandre para a gente voltar para a terceira etapa, né, Alexandre? De todo mundo que esteve aqui sendo, amanhã, 22 horas, sendo mentoreado, primeira etapa da mentoria, que a gente possa fazer esse pós, né? Justamente esse acompanhamento, vocês vão entender amanhã, depois da mentoria. Valeu, Xande, obrigado aí. Gente, então assim, fez sentido para você? Você quer participar da mentoria? Então, a gente está criando uma agenda, não é? Pô, Alexandre, eu quero, estou dentro. A gente vai te colocar num grupo que a gente criou só para o pessoal que está na mentoria, né? Só para a galera que está comprometida. E aí a gente vai ter alguns horários. Tipo assim, igual aqui, tem a Luciana, tem o Jober, né? Tem o Roger. Opa, a gente vai ter alguns dias que a gente vai iniciar o movimento já. Então, assim, uma vez que o movimento iniciou, fizemos o primeiro encontro com esse grupo. Esse grupo está fechado, porque o segundo já é outro assunto. A gente já evoluiu, entende? Então, a gente vai ter que abrir algumas turmas durante esse processo. E eu já vou até sugerir para o Jober. Amanhã, às 10 horas, vai ser minha equipe e a equipe do Jober. E não vamos nem ficar nessa, não. Vamos abrir, entendeu? Job, amanhã 10 horas. Todo mundo que tiver, que pode amanhã 10 horas, a gente já abre aqui e faz, entendeu? Então, assim, vocês ainda que não falaram, né? Queria ouvir. Silvinha já falou. Luiz, Você e o Paulo, querem comentar alguma coisa? Queria ouvir vocês. Não sei o que vocês estão pensando aí, né? Ô, Heber, fala aí vocês. Eu queria ouvir vocês. O que vocês estão pensando? Fez sentido o que eu falei? Acelerei demais e, de repente, não conseguiu entender ainda? Eu gostei, Alexandre. Já vou te avisar, viu, Jober? No Costa Diadema vocês não vão conseguir trabalhar de dia, não. Ele já fez o cruzeiro do... Vocês vão no Costa Diadema, não é? É. De dia não tem como não, meu filho. Talvez à noite, já indo para casa, você consegue. Mas é o seguinte... Deixa eu só pedir uma coisa aqui, rapidinho. Vou tirar uma foto nossa agora aqui, que tem gente que já está mandando aqui, pô, Tia, eu vou ter que sair e tal. Só para a gente tirar uma foto, né? Para a gente poder... Registrar. Quem pode aí? Silvinha, cadê a Silvinha? Tá aí? Abre a câmera para você sair na foto aí. De repente foi tomar um café, né? Foi tomar uma água. Gente, vou bater uma foto rapidinho, tá? Dá um sorriso aí. Tira a mão daí, Job, senão você não vai sair na foto, não. Vamos lá, gente. Dá um sorriso aí. Deixa eu ver. Legal. Ninguém aqui fechou o olho. Só para a gente poder registrar o momento.
Bateu? Bati já tirei. Paulo, desculpa aí, continua aí. O que acontece? Assim como a Cristina mencionou aí, infelizmente não queria que fosse assim, mas eu não é meu plano A ainda, né? Então a gente e também não quero ser hipócrita, né? Falar, não, tô dentro e tal, tô comprometido. Não, a gente tem responsabilidades, né? Então a gente precisa agendar direitinho, né? Então eu queria sim participar amanhã. Amanhã, embora eu tenha um compromisso à noite, Não é mas só amanhã, não, tá, Paulo? A gente vai ah, ter alguma. O importante é você assim, Alexandre, tô dentro. Aí a gente vai, isso. junto com você, agendar um dia e um horário para que você possa participar, entendeu? Ah, beleza. Beleza. Amanhã, o Job já tem agendado com o time dele para ter o primeiro dia de mentoria, entendeu? Às 10 Uhum. horas. Entendi. Não, porque é isso que eu tô falando. É a questão, assim, de priorizar. Eu não quero, assim, tomar o lugar de alguém e não ter condição de participar, entendeu? Eu quero, sim, participar. Eu quero aprender, né? Eu tenho essa vontade. Eu quero que seja o plano A. Mas por Sim. enquanto não tenho condições, né? Então a gente precisa ser realista e falar, não, eu vou fazer dentro da minha possibilidade, eu quero fazer sim, né? Mas lógico, tem que ser uma coisa que se encaixe. Por exemplo, esse horário de 10 horas, eu particularmente achei excelente, porque 10 horas eu já resolvi meu problema. Então, meu problema não, minha solução, né? Que eu tenho um Sim. compromisso muito importante, que é à noite. Mas dessa hora eu já estou em casa. Então, esses detalhes a gente precisa acertar, né? Por isso, Sim. mas eu tenho muita vontade, com certeza. Até para Ok. o Weber, eu Melhor acredito que horário. também é um horário que também não vai Melhor horário atrapalhar, 10 né, horas. Weber? Amei esse horário, bem perfeito mesmo. 10 horas para mim, ideal. Daphne abraçou a Moments aí, fez um investimento de início bom e está aí fazendo exposição, tá trabalhando bem, né, Daphne? Eu tô com um Show. rapaz aqui da equipe já pedindo perfume aqui. Agora é só. Só, gente, a mentoria, ela vai se adequar às necessidades e à demanda de vocês. Essa é a grande sacada. Não é assim, eu tenho um método, todo mundo tem que fazer isso aqui, todo mundo junto. Não. Aí só lê o GoPro que tá tudo certo, né? Tem outro passo lá que você tem que fazer, é só fazer que você vai ter resultado, não é assim? É assim Isso. que o mercado prega. Mas não é assim, porque ali é um raciocínio lógico, ali é um racional, ali é um planejamento racional de Ó, o próximo livrinho da leitura aqui, ó. olha aí, ó. Líder que investe em crescimento é isso aí, ó. Então, assim, Agora, não é só isso, Próxima leitura. porque 90% da nossa tomada de decisão é emocional. Mais de 90%. Então, assim, quando eu tenho que ter a lógica equilibrado com o emocional. Se eu não consigo equilibrar isso, a razão sempre vai perder para a emoção, gente. Às vezes você fala assim, tem que emagrecer, mas você não consegue por quê? Porque a emoção vence a razão. A pessoa fala assim, ó, eu vou para academia, eu vou lá, tal. Racionalmente ela sabe que ela precisa, que ela já separou o dinheiro racionalmente. Mas por que que talvez ela não consegue passar do primeiro mês ou talvez até da primeira semana? Porque é emocional, ok? Só para a gente poder entender. Então, assim, na busca pelo sucesso, tem muitas áreas que na nossa correria do dia a dia, né? E todo mundo tem a sua, as meninas aí, né? Sabem como é que é, filho, marido, casa, trabalho, projeto. Aí às vezes ainda cuida do sogro, da sogra, da mãe, do avô, da tia, não é? Então, é muita coisa. E aí sempre passa alguma coisa despercebida. E o sucesso, às vezes, ele está na riqueza dos detalhes, entendeu? Por isso que quando a gente faz uma mentoria de alta performance, a gente vai ver a maioria dos detalhes que a gente puder repassar, nós vamos ver, detalhe por detalhe, para entender, né, qual que é a tua capacidade, quais que são as suas habilidades que te ajudam e o que que você tem que precisa ser acertado, entendeu? Porque todos nós temos nossos pontos de melhoria, ok? Todos nós temos. Então, qual é a área que você precisa corrigir, que você não está vendo, ou que você não priorizou, que está fazendo diferença na tua construção? Entende? Então, a gente vai ver esses detalhes com a nossa experiência, com a nossa visão do negócio, a gente vai conferir tudo isso através de ferramentas, sabe, comprovadas cientificamente o resultado delas, que é utilizado em países de primeiro mundo para treinar e capacitar os grandes executivos das grandes indústrias. Se você for, a gente vai utilizar a ferramenta que o Google usa.
a gente vai utilizar a ferramenta que a GE começou desde 1970 a usar e até hoje, se bobear, o Brasil desconhece esse tipo de ferramenta, porque é investimento, gente. Não é barato você ter acesso às ferramentas que vocês vão ter. Vocês vão ter acesso a ferramentas caríssimas do mercado e por isso que a nossa cobrança não é dinheiro, a nossa cobrança é, cara, ter o comprometimento e a hora que você capacitar 5 líderes na tua equipe, você me pagou o que eu fiz, o que a gente está fazendo aqui. A hora que você capacitar 5 pessoas da tua equipe e eles vencerem na vida e se levantarem, entendeu? Financeiramente, mentalmente, opa, tá pago aqui o nosso trabalho. Entende? Então, não se preocupe com o tempo. Tempo é uma coisa que a gente vai trabalhar de acordo com a tua necessidade. Agora, vai ter uma mentoria quarta-feira, 10 horas da noite. Então, quarta, 10 horas, vai começar uma manhã. Ok? Eu me encaixo nessa. Fala com o teu líder aqui, me chama que eu vou te mandar o link para acessar. Uma vez que você fechou, aquele grupo está fechado ali. Tá? Aí eu vou, a Luciana, a gente combina aqui, a Lu fala assim, olha, Alexandre, vamos fechar uma na quinta, na sexta, X horário, não vamos fazer de manhã, à tarde, não, final de semana. Ela vai fechar comigo e eu vou fechar aquele horário. E aí ela vai trazer o time dela, né? E o time dela já vai começar a selecionar seus 5. Quanto mais pessoas a gente puxar nesse primeiro momento, uma vez que aquele grupo começou, ele está fechado, não entra mais ninguém ali, não tem como, tá? Por isso que a gente precisa entender. Uma vez que a tua equipe começou o trabalho, tem uma sequência. Existe uma sequência lógica, né? Para ser um método, precisa ter uma sequência, que nós vamos acrescentando e evoluindo, semana a semana, dia a dia, tá? Não tem como entrar no meio do caminho, né, Alexandre? Porque Não, vai só já entra tem numa nova turma. informações. Entra numa nova turma. Encheu, não tem mais condição de ter turma. Aguarda aí, quando eu fecho uma turma e encerrar, aí a gente começa outra. Entendeu? Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? Alguma coisa que você não entendeu? Tá todo mundo aqui dentro, gente? Como é que tá? Heber, o que você tá pensando aí? Heber tá quietinho ali, né? Essa mentoria, Heber, ela vai te ajudar a mapear o que é que você está precisando entender, que você não entendeu ainda, onde que você precisa melhorar. Eu preciso entender mais questão do negócio. E aí nós vamos trabalhar essa questão com você. O Paulo, de repente, fala assim, eu preciso trabalhar mais minha área em vendas. A Daphne chega, poxa, Alexandre, eu queria entender um pouco mais sobre liderança. Isso aqui está me atrapalhando e tal. A gente vai ver junto isso. E aí ela vai, entende? De acordo com a tua necessidade, a mentoria vai se mover. Isso é uma mentoria. Por isso que eu não vou fazer turma de 100, de 200, porque senão eu juntava todo mundo, esperava, no feriadão a gente fazia uma turma com 50, 100, entende? Não, eu vou fazer turma para ser personalizado. A experiência da gente, né, vai ajudando a gente saber, tipo assim, a minha esposa não gosta quando eu falo isso, eu falo assim, gente, eu sei como fazer e sei o que fazer. Se você estiver disposto, eu te ajudo. Ela fala, nossa, isso aí, será que você não está parecendo ser soberbo? Eu falei, filha, não é soberbo. Eu sei o caminho. Não. Eu sei o caminho e sei o que fazer. Agora, o problema não está em mim, o problema está nas pessoas. Se a pessoa tiver determinado a fazer, eu sei o caminho para ensinar. Só que às vezes a pessoa, não sei, acontece alguma coisa lá e ela para no meio do caminho, desiste, não sei. Ela fala, as pessoas falam assim, olha, eu vou fazer uma caminhada 3 vezes na semana. E as pessoas não fazem, não cuidam da sua saúde. Se a pessoa, aí eu fico aqui, se a pessoa não está cuidando da saúde que é dela, imagina, né, outras coisas. Então tem área que é estratégica, gente. Dificilmente você vai ver um executivo de sucesso que não acorda cedo e que não faz atividade física. É ou não é, gente? Ele cuida da saúde dele, entendeu? Então, é uma área estratégica? A primeira coisa que vocês vão aprender na mentoria é cuidar da saúde de vocês. Alimentação, água, né?
o que você atividade física, talvez marcar uma consulta com o nutricionista. A gente precisa criar um movimento. Entende? Você vai precisar fazer alguma coisa. Por isso que eu estou falando, não posso prometer facilidade, não, cara. Agora, você vai crescer? Vai. Vai crescer e vai crescer muito. Tua comunicação vai melhorar? Vai. Você vai entender mais como funciona a mente humana? Vai. Você vai entender sobre tomada de decisão? Vai. Você vai entender mais de gente? Vai. Na verdade, você vai ser um especialista em gente, em pessoas. Você vai entender mais sobre o comportamento humano? Vai. Vou te capacitar para isso. Porque aqui a sacada é entender de gente, cara. A grande sacada aqui é entender de gente, porque você vai lidar com gente o tempo todo. O nosso negócio é formado de pessoas. Então, entender de pessoas é a base de tudo. Entende? A empresa tem pessoas, né? Aqui, o que você tem que fazer? Você pode aprender a vender e vender, você tem que aprender a cadastrar pessoas e formar equipe, e aí você vai determinando, né, onde você quer chegar de acordo com aquilo que você quer ganhar. Se você falar para mim, Alexandre, meu sonho é bater triplo diamante e ganhar mais de 20 mil. Opa, o que é que eu vou falar com você numa mentoria? Foca no negócio. Trabalha a venda, mas foca no negócio. Venda vai ser algo, de repente, para gerar um recurso agora, mas o objetivo final vai ser o negócio, para você bater triplo, você bater blue e mudar a tua realidade financeira. Não, Alexandre, estou precisando ganhar 500 prata por mês agora. Venda, vai para a rua que você faz 500, 1.000, 2.000, às vezes, num dia. Ok? A mentoria, nós vamos trazer clareza, tua necessidade, e a gente vai encontrar uma solução junto, entendeu? Então, é isso, gente. Não tem muito o que a gente Alexandre, ficar... eu posso falar? Oi, Cris. Posso falar? Claro, deve. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Cris Guarujá. Esse mês eu abri meu diamante. Deixa eu passar um pouco da minha experiência com 45 anos, tá? Todos nós aqui já sonhamos um dia na vida em fazer alguma faculdade. Se alguém aí já fez, parabéns, você teve condições para isso. Mas muitos de nós só ficou na vontade. E se a gente for ver qual a faculdade que você gostaria de fazer e você não fez? Eu gostaria de fazer psicologia. Ele não custa menos de que R$ 1.000. Ou seja, eu não tive condições para isso, entendeu? E ia ter um custo, eu não sabia, gente, nem o que me esperava lá. Eu só me coloquei com uma pessoa uma área que me identificava, sei que é muito bem remunerada, mas eu não sabia o que tinha para vir. Mas eu tinha esse desejo, e esse desejo ficou no meio do caminho, porque eu não tive condições. Hoje as pessoas olham para mim e falam mesmo assim, Cris, mas por que você é desse jeito? Gente, eu trabalho desde 10 anos de idade. Eu trabalhava em São Paulo, capital, lembro como hoje, porque minha memória ela é cirúrgica. Eu lembro de tudo, e tudo é o que me motiva a pegar firme no que eu quero. Eu creio, isso é possível, eu agarro. Eu vim da minha infância com a parte básica do básico, que é alimento. Era eu do norte para São Paulo. Eu não tinha o básico do básico. Então, muitas coisas hoje, às vezes as pessoas se surpreendem com a Cris, é porque me faltou o básico. Então, hoje, quando eu vejo uma oportunidade, gente, como a Momes de Paris, eu juro para vocês, eu faço com tanta vontade e eu acredito nisso aqui. Os produtos, gente, é maravilhoso. Está faltando produto como a Momes no mercado. Porque eu pedi licença para o Alexandre para eu passar um pouco para vocês. Gente, eu abri o diamante. Eu chego a me emocionar. É um dinheiro, gente, tão bom. Eu achei que era possível se eu tivesse uma faculdade. Gente, por favor, não desista. Vocês podem sim estar empregado hoje. Mas nada vai se comparar com a explosão dessa empresa. Gente, o que é R$ 5.000? Eu nunca imaginei estar numa empresa e ganhar R$ 5.000, gente. Abra os olhos de vocês. Quando vocês me verem num grupo falando alguma coisa, ninguém está me pagando por isso, não. Eu estou vivendo tudo isso na pele. Gente, eu vendo sim, eu cadastro pessoas sim, mas eu não posso ir sozinha com a minha força.
Eu preciso da força da minha liderança em cima. Eu preciso dessa mentoria. Por quê? Porque no meio do caminho vai haver muitos desafios. E nesses muitos desafios a gente vai estar preparado. Nenhum médico, gente, nasce médico. Os médicos, eles não só investem um valor muito grande, como eles, para a vida deles, não tem amigos, para em um quarto, dorme por cima dos livros. Aqui ninguém vai dormir em cima de livro, não, gente. Precisa se acreditar e ir fazer um negócio. Ah, mas, Cris, você não é muito positiva, por isso que você é desse jeito? Não, gente, a minha positividade, ela é a base daquilo que é oferecido para mim. Então, por eu ser essa pessoa de crença e força, é o que foi mostrado para mim. Juro para vocês, gente, é que não tem nenhum perfume aqui que está no meu carro. Aliás, não, ele está aqui, peraí. Ai, não, gente, está no meu carro. Vamos lá. Gente, quando eu cheguei, que a Marta me falou desse perfume, que eu fui no CD conhecer. Gente, quando eu borrifei o trem, que eu cheirei, eu falei, o mundo todo precisa conhecer esses perfumes. E, gente, eu comecei, com 1 mês e 15 dias, eu comprei a franquia. Ai, Cris, mas eu não tenho condições de comprar a franquia. Gente, trabalhe com as condições que vocês têm na mão. Não desistam. E lembre sempre, a decisão é o primeiro passo, mas não subestime o que você pode, não subestime o outro. Ah, eu posso ir sozinho. Gente, vocês vão cansar. Eu não posso hoje pensar que só porque eu me tornei diamante, eu não preciso mais do Jober, eu não preciso de Alexandre. Gente, agora que eu preciso. E o Jober vai ter que me aguentar. Por quê? Porque se o Jober chegou no duplo, eu tenho que chegar no duplo. E quem conhece esse caminho, gente, quem conhece esse mapa, é o Jober. Alexandre já está aí no triplo, a gente tem que grudar neles. Ou seja, eles são os médicos formados. Ou vocês acham que aqueles médicos que são recentes, eles não procuram estar com aqueles que já têm nome, já são os médicos nomeados, já são os médicos tudo top das galáxias. Porque, para mim, eu sou diamante. Eu vejo o Alexandre o top das galáxias. E o meu líder é top também, é neles que eu vou colar. Então, assim, gente, não se preocupe, não. Ah, mas o que vai ser? Ah, mas isso, ah, mas aquilo. Vamos descobrir junto. Até eu vou descobrir a mentoria. Então, assim, ó, vem, desculpe eu ter me emocionado, é que se eu pudesse, gente, eu pegava cada um de vocês, eu dizia, por favor, não desiste, por favor, vem, entendeu? E não desistam, não. Isso aqui é uma profissão que não te gerou uma faculdade financeiramente. Quem hoje, gente, a gente está falando de crise. Gente, eu ganhei. Um diamante hoje é 4, 5 mil. Ou seja, imagina vocês amanhã, quando vocês baterem o 15K, vocês vão confirmar o que eu estou falando. Quando eu bati o 15, me deu um fogo por dentro, uma agonia, que eu falei, Job, eu quero diamante, eu quero diamante. E quando você chega no diamante, vocês chegam com outro patamar, até de mentalidade. E não esqueçam, gente, vem com a gente, vem por você, vem pelo teu filho, vem pela tua mãe. O que você gostaria de fazer de diferente para tua mãe, que ela já está numa idade avançada e a bichinha nunca conseguiu? Vocês podem estar fazendo o que for. E outra, para de uma vez. Ai, porque eu tenho o meu plano A. Gente, mas ninguém aqui está mandando parar seu plano A. A gente está dizendo, vamos complementar a renda, porque eu conheço inúmeras pessoas que têm plano A e não tem folga. Trabalha, faz bico, vive de bico. Por que eu viver de bico? Porque até os bicos não estão dando. Isso aqui ninguém está falando, pare de fazer o plano A. A gente está falando, vamos complementar a renda e você pode ser grande, tá? Ninguém está dizendo aqui, gente, que ninguém vai deixar de ir numa igreja, ninguém vai deixar de estar com a família. Embora eu conheça muita gente que está no tradicional e deixou Deus, deixou família, deixou todo mundo.
E aqui já é um pouco não, muito diferente. Aqui você faz no seu horário. Dentro daquele horário, você vai se comprometer a fazer o que você falou que vai fazer. E é isso, gente. Uma boa noite para vocês. Receba toda essa minha mensagem, que eu falo demais, mas é que eu amo, gente, o que eu faço. E o meu resultado. Ai, gente, eu não quero parar mais, não. Então, não, Nem vai André, parar, minha líder. não Tamo vai parar, junto. gente. Então é isso, ó. Um beijão para vocês. Eu sou a Cris Valeu, Guarujá. Cris. Quando vocês tiverem alguém por aqui, pode indicar, porque eu sou a pessoa mais certa. Eu pego no colo, eu converso. Não é lavagem cerebral, é resultado, gente. Aqui é resultado. E eu vou Show. passar isso para o seu prospecto, tá bom? Um beijo para Valeu, vocês. Um Cris. beijo, Silvia. Obrigado, Cris. Valeu, Cris. Gente, é um trabalho, né? Sério como qualquer um outro, né? E não dá para prometer facilidade. É um trabalho que a gente vai pegar e vai pegar firme. E eu só preciso que você estenda a mão e fale, tô junto e vamos Tamo embora. junto. Então, é Ô, só isso. Alexandre, Cris, ela nem fez conta ainda, mas ela vendeu mais de 25 mil na franquia dela. Se pegar mais a margem de 16,67%, ela ganhou mais um tanto referente ao diamante. Então, ela ganhou mais de 10 mil reais esse mês. Viu? Tamo juntos. Gente, é isso. É um bate-papo rápido, né? Eu falei, gente, vamos fazer um bate-papo rápido, né? Para eu explicar e É isso mesmo. já ir, cada um já ir tomando sua decisão, já ir pensando, né? Para a gente poder ir formatando as turmas de acordo com o horário de vocês, tá bom? A gente vai ter um Valeu. recessozinho por conta da viagem, né? A gente brincou e tudo aqui. E aí, essa logística de viagem é fogo, né? Eu vou com família, então eu moro um pouco distante da capital do Rio. Então, eu vou para o Rio para de lá poder ir para São Paulo e a gente poder embarcar lá em Santos, né? Então, eu devo ficar. Agora, vou sexta-feira, né? Então, quinta-feira é o dia que eu tiro para poder essa logística de casa, né? Arrumar as coisas. Se precisar de um Uber para pegar em Cabo Frio, pode contar. E que vende perfume no carro, tá? Pode deixar. Alexandre, eu achei muito legal a iniciativa da mentoria e eu acredito que sem foco, sem uma meta, não chega a lugar nenhum, né? Então a mentoria vai ajudar nisso. Eu estou num momento assim que eu não vou poder entrar de cabeça, como eu gostaria se fosse em outro momento, mas o Paulo, eu sei que ele gosta muito da Moments, ele segue até as mentorias aí se o nome lá do Mohamed. rapaz, Mohamed. isso. E vou estar assim do lado dele, apoiando o que precisar para ele crescer na Moments. A gente, um casal, né? Então a gente vai junto nessa. A Daphne também, eu sei que tem aí também esse foco para crescer, Eber também, cada um no seu ritmo, né? Então a gente vai fazer o que for melhor para nossa equipe, tá? A gente vai estar aí trabalhando junto. A grande sacada é, a partir do momento que você decidiu participar, já ir pensando nos 5 que vão começar a selecionar, entendeu? Alexandre, não tem ninguém, então vem você e você começa a selecionar a partir de agora. Não, Alexandre, eu tenho uma pessoa boa, você já traz. Eu tenho 2, né? Opa, quantas você tem? Traz, que a gente já vai começar o trabalho junto com você, entendeu? Para você, Daphne, né? Para o Weber, para a gente já começar a ajudar a configurar a equipe de vocês e capacitar e treinar também junto com vocês, entendeu? Nessa mentoria vai mostrar o tipo de pessoa ideal, né? Para a gente poder selecionar, bem selecionado. A grande sacada para selecionar é escolher pessoas comprometidas e que têm sede de crescer, entendeu? Uhum. Pessoa que vai se Certo. comprometer, porque aqui vai ser trabalho, né? Não vai ser uma coisa que você vem, participa e acabou. Uhum. Não. Vai existir, né, ações que a gente vai implementar. Tipo assim, a gente vai mapear. Aí você, Olha, calma aí, preciso mexer eu vou nessa ter, área, eu vou nessa ter que área. sair, que eu estou com uma reunião marcada agora para 21h30, eu tenho que me organizar aqui. Bom. A gente está encerrando Valeu. aqui já. Eu vou explicar, Valeu, Daphne. parceiro. Valeu, filho, um Tamo abraço. junto. Então, a gente vai ajudar, sim, mas a grande sacada agora é procurar pessoas comprometidas, né? Pessoas que têm vontade, sede de crescer, de evoluir, entendeu? Essa é a grande sacada. E aí você bater um papo sério, quando você tiver alguém, olha, eu estou iniciando um trabalho, né, junto com minha liderança lá, no caso, o Paulo e a Luciana, junto comigo, aí você cita o meu nome,
e onde eles estão capacitando alguns novos diamantes da equipe dele agora esse ano. E eu estou fazendo esse trabalho individual com eles e eles me permitiram selecionar algumas pessoas para poder ir lá e fazer esse trabalho junto comigo. Pô, eu gostei de você, acho que você tem um bom perfil, vejo em você. Aí você fala o que você vê na pessoa, né? Que te chamou a atenção, convida ela para a gente bater um papo. Aí você fala com o Paulo, fala comigo, a gente pode ter um papo reservado, ou de repente a gente já faz igual esse aqui, né? Mais em grupo, de repente o Paulo tem alguém, né? O Weber traz uma pessoa e a gente explica ali para todo mundo, né? E tira dúvida e conversa. Alexandre, vou dar uma saída também, Alexandre, porque às 9h30 eu tenho que entrar de novo, eu tenho que falar com as pessoas aqui, tá bom? Estou me despedindo aqui, tá? Falou. Fica com Deus. Gente, abraço. Deus querem abençoe. perguntar mais alguma coisa? É que eu Oi? penso assim, eu penso que a questão do trabalho, né? Por isso que eu achei muito legal a mentoria. Que é que nem quando a gente vai num restaurante, né, e gasta muito dinheiro com uma coisa ruim, ou até pouco dinheiro, mas se é ruim, a gente sai insatisfeito. Mas a gente gasta muito dinheiro com uma coisa maravilhosa e você sai de lá feliz, mesmo tendo custado caro, né? E é isso, porque às vezes a gente trabalha, trabalha, trabalha e não vê resultado, e isso que é muito desanimador. Então, a gente ter uma direção, perda de tempo é isso, né? Quando a gente gasta muito tempo e não tem resultado. Agora, se a gente gastar muito tempo, mas tiver resultado, para mim tá bom. É isso que eu quero. Desgasta, isso frustra, né? Tá cheio de gente no mercado aí que tá desgastado, que tá frustrado, porque tentou, né? mas assim, bateu muito a cabeça, e hoje ele já tá até assim, nem tá querendo ir mais. Então, quando você tem alguém que conhece o caminho para pegar na mão e orientar, muda tudo. Entendeu? Porque eu acho que o Então, mais difícil do multinível é isso, você ter que motivar alguém sem você estar motivado, né? Sem você ter tido seus resultados, você tá meio que mentindo para a pessoa, né? Que ela vai ter resultado. Isso é muito ruim. E você nem vai aí, conseguir estar motivada. isso. Por mais que você tente ali, né, ser uma boa atriz, no fundo, ele vai perceber e ele não vai, entendeu? Seu corpo, a sua energia. E é isso Vai. que eu tô sentindo diferença na Moments, que foi o que a Cristina falou, que é algo que a pessoa vem atrás de nós. Então, eu tô tendo o meu resultado primeiro, não tô focando muito no multinível agora, porque eu tô tendo meu resultado com vendas para eu poder ficar mais. E naturalmente estão vindo pessoas para trabalhar, sem eu correr atrás. Então, eu acredito que agora com a mentoria eu vou poder focar mais também na rede mesmo, confiante de que vai dar certo. Conversa com a Luciana, conversa com o Paulo, tipo assim, eles vão te ajudar nessa seleção, entendeu? A gente acaba assim, que a experiência da gente com pessoas, a gente consegue, numa conversa, saber, pô, como é essa pessoa aqui tem potencial, hein? Essa pessoa. Não, o Paulo é meu pai, aí minha mãe, Luciana, nós vamos trabalhar junto aí. Nós já estamos selecionando junto aí as coisas. Então é isso, gente. Toda a equipe junto. Vocês vê aí, Lu, tipo assim, coloco você e o Paulo no grupo da mentoria ou coloca só o Paulo, né? O que vocês querem fazer? E coloco já a Daphne e o Weber, né? Já no grupo, O vocês Paulo, começarem o trabalho com a acompanhar. Moments, quem vai estar encabeçando aí é o Paulo, eu vou estar assim na retaguarda, dando suporte para ele dessa vez. Aí Tá pode bom, então eu estar vou colocar sempre o Paulo comunicando com aqui. ele e ele vai me passando, a gente vai estar junto. Aí me manda o telefone aí da tua equipe, que aí eu adiciono Tá. lá no grupo. E aí o próximo passo é agendar o dia e o horário de vocês, sabendo que amanhã o Jober tem esse horário aí de 22 horas, né? Se de repente a Daphne falou que acho que amanhã 10 horas é um horário bom para ela. Se quiser participar lá, a gente já fecha esse horário aí com a Daphne, entendeu? E Eu eu vou não sei ter se o Paulo que. pode participar amanhã. Amanhã também, 10 Ô, horas para mim. gente, boa noite aí para vocês. Eu vou ter que sair também, que eu vou chamar uma pessoa para participar da reunião de 9h30. Um abraço. Bom, Boa noite a todos. Boa noite. gente, então tá, é isso, né? Beleza. Vamos se Fica bom falando aí. amanhã, 10 horas, fica bom. Então, se vocês puderem participar, amanhã eu já mando o link para vocês também, tá bom? E adiciono vocês agora já no. Eu tenho seu número, Paulo? A gente já se falou no WhatsApp? Acho que não. Eu vou mandar o Eu número do tô no Paulo, da grupo lá que eu acho Daphne, que do você Weber. tá. Qualquer coisa, manda o meu contato para ele, Paulo. Aí você me manda um oi. E depois você manda o contato da Daphne para eu colocando lá do Weber, eu já tenho. Cris, você já está lá no grupo, não tá, Cris? Já está participando lá no Isso eu nosso vou grupo? precisar sair, viu? Muito obrigada, Tá bom. Alexandre. Você tá, Sim, Cris? sim, eu estou no grupo.
Então tá tudo certo. Gente, vamos ficar por aqui. Deus abençoe, boa noite. Tchau, Qualquer coisa, gente. Bom trabalho, boa sorte. Boa noite. Tchau, tchau. mais. Ô,